O presidente Trump quer comemorar a vitória dele com um acordo que deve ser assinado na sexta-feira. Pelo menos é o que está previsto. Ele postou hoje cedo no Truth Social, dizendo que, olha, tudo já começou a acontecer. Na verdade, segundo o que ele escreveu ontem, já tem petróleo passando pelos estreitos agora. Os navios estão começando a se mover, muitos carregados de petróleo saindo do Estreito de Hormuz. Eles estão seguindo pela Rota Sul, que, segundo ele, é totalmente segura, protegida e até impecável. Uau, impressionante mesmo. Dá a entender que tá tudo bem. Não se preocupe com todos esses ventos contrários ou qualquer outra coisa. Na verdade, basicamente, isso já está resolvido. Esse é o estilo clássico do Trump, dizendo algo como, olha, nem precisa se preocupar com isso. E como em várias outras situações que a gente vai ver, até mesmo nesse episódio, a gente acaba tendo que acreditar na palavra dele, porque não há nenhuma confirmação independente de que essa afirmação seja verdadeira. E o secretário Hicks vai meio que seguir esse mesmo padrão aqui. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: ainda há muitos obstáculos, até mesmo para chegar na sexta-feira. Quanto mais para ir além da sexta, quanto mais para passar de 60 dias e encerrar essa guerra. Então, de novo, talvez seja melhor deixar as garrafas de champanhe no gelo por mais um tempo, sem estourar as rolhas ainda. A gente não quer se adiantar demais aqui. Vamos dar uma olhada em uma das coisas que o Jack Kinney comentou, porque ele tem dito, historicamente, algo como, lembrem-se, antes da guerra, nada de acordo negociado, só partir para a guerra. E depois que a guerra começou, ele dizia, não voltem para um acordo negociado, terminem o trabalho. Isso até semana passada. Agora ele está moderando um pouco o tom, mas no estilo Jack Keane, só um pouquinho. O que realmente nos trouxe até aqui? Eu não acho que tem a ver com os israelenses ou com Hezbollah. Na minha opinião, o que nos trouxe a esse ponto foi a campanha de bombardeios do presidente na semana passada, que durou 2 dias, com a ameaça de um terceiro dia, se não houvesse disposição para sentar e levar o acordo a sério. O grande desafio agora é o que vem pela frente. Temos 60 dias de negociações difíceis. Vamos supor que o cessar-fogo e a retirada no estreito funcionem como foi descrito. Mesmo assim, o mais complicado ainda está por vir. Todas as questões ligadas ao programa nuclear, as restrições de mísseis balísticos, em alcance, letalidade e quantidade, e também o apoio a grupos aliados. Tudo isso precisa estar previsto no acordo, com mecanismos de fiscalização e cumprimento. E, sem dúvida, a ameaça de ações militares faz parte desse pacote. Então o Jack Kinney está dizendo o seguinte, olha, ainda temos um longo caminho pela frente. Mesmo ele está reconhecendo que ainda tem problema aí, mas ele simplesmente não consegue superar isso. Então tudo bem, eles foram trazidos para a mesa. São eles que estão implorando por um acordo. E isso só está acontecendo por causa das condições que a gente impôs, só por causa do nosso poder, do nosso exército e tudo mais. É isso que está pressionando eles. Mas aí ele diz, olha, ainda existem dificuldades, porque tem a questão nuclear, tem os grupos aliados, tem os mísseis, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E mesmo o acordo, do jeito que está no papel, ele disse que é um grande se. Vamos supor que o cessar-fogo de 60 dias se mantenha, que o Líbano continue estável e que não haja problemas. Aí vem a questão de negociar um acordo nuclear com o Irã. E ele quer incluir também o apoio a grupos aliados e o suporte com mísseis. Sinceramente, eu não consigo imaginar nenhuma chance, em hipótese alguma, de o Irã realmente querer conversar sobre isso. Acho que uma das telas que mostramos ontem, sobre as negociações com o Irã, indicava que alguns dos seus representantes deram a entender que estariam dispostos a discutir o assunto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma das condições, pelo menos segundo o que foi divulgado pelos sites de notícias iranianos sobre os termos do acordo, é que, olha, eles nunca vão abrir mão do controle do Estreito de Hormuz.
O professor Marandi, que fez parte da delegação original das negociações entre os Estados Unidos e o time de negociação israelense-iraniano, disse várias vezes que o Irã nunca jamais vai abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. E ele nos disse ontem à noite, logo depois que esse acordo foi anunciado, que não, ainda não vai haver nenhuma liberação do Estreito de Hormuz. Eles vão manter o controle para sempre. Vão cobrar taxas e não pedágios, porque aparentemente essa palavra é proibida. Mas ele disse sim, ainda vamos poder cobrar uma taxa para passar por ali. Mas eles não vão abrir mão disso. E de novo, falando de forma lógica, esquece a nacionalidade. Olha para a situação com lógica. Por que eles, uma potência militar mais fraca, que colocou a potência mais forte de joelhos por causa da pressão econômica no Estreito de Hormuz, por que eles abririam mão disso e voltariam ao que era antes? Eles já disseram que não vão fazer isso. Então isso simplesmente não vai acontecer. E sabe, o Jack Kinney quer dizer que a gente precisa manter a ameaça de voltar à guerra sobre eles. Mas olha, eu vou te mostrar aqui um trecho do Sean Bell, acho que foi na Sky News hoje de manhã. Ele faz um ponto muito bom sobre como isso seria difícil de verdade. Eu acho que o que a gente está esquecendo é que quando chegarem ao fim desses 6 dias, mesmo que nada tenha sido acordado, será que os Estados Unidos realmente vão voltar a uma ação militar e acabar provocando o fechamento do Estreito de Hormuz a 2 meses das eleições, com toda a poeira ainda baixando? Muito improvável. Então isso dá ao Irã ainda mais poder de barganha quando acontecer. Mas o presidente Trump dizendo, deixem o petróleo fluir, o que é ótimo. Só que tem aquela assinatura de sexta-feira, e uma semana é muito tempo em tempos de guerra. Na verdade, para mim, o ponto principal é o primeiro-ministro Netanyahu. Ele ainda insiste que o acordo não inclui o Hezbollah, apesar de o Irã claramente estar envolvido. Israel está, sem dúvida, tentando criar uma zona de segurança. Na passagem até o rio Litani, parece que estão indo ainda mais ao norte. E também estão falando em manter uma presença permanente ali. Por tempo indeterminado, é o que eles têm dito. Os linha dura em Israel, e não é só o Netanyahu, veem isso claramente como a Operação Unchiz. Certo, eu já vou voltar à parte sobre o Líbano e o Hezbollah. Já chego lá, porque isso é fundamental para entender o que está em jogo aqui. Mas agora eu quero focar na primeira parte do que ele disse. Porque, olha, o ponto principal é o seguinte. Se esse cessar-fogo realmente acontecer, se ele de fato entrar em vigor e começar esse período de 60 dias, primeiro, ninguém deve se iludir achando que alguma coisa vai ser realmente negociada em 60 dias. Para lembrar, o acordo nuclear, o JCPOA, aquele que o Obama fez, levou 2 anos, não 2 meses, 2 anos, para ser negociado. E achar que agora, depois de tudo que aconteceu, depois de toda a falta de confiança do lado iraniano por causa das nossas ações no passado, a gente vai conseguir condensar 2 anos em 2 meses, isso é simplesmente absurdo. De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Então, o que o presidente Trump vai fazer se esses 60 dias acabarem? Aí já vamos estar no fim de agosto, ou, dependendo de quando isso for assinado, talvez até no começo de setembro. E agora que estamos bem perto das eleições de meio de mandato, ele vai recomeçar a guerra de novo. Porque até lá, ainda vai ter, pelo que tudo indica, uma conta a pagar com os preços mais altos do petróleo, da energia, dos fertilizantes e tudo mais que já está embutido. E muitos desses custos, mesmo que o fluxo volte a funcionar na sexta-feira, como estão dizendo, já estão incorporados e vão começar a se impor, a aparecer de forma mais clara até lá, mesmo que abra na sexta-feira. Então, ele realmente vai voltar lá para começar uma guerra? Eu acho que o lado iraniano está dizendo algo como, olha, estamos dispostos a ver no que dá, porque eles simplesmente não vão cumprir nem ceder em algo que não seja do interesse deles, ainda mais quando tem poder de barganha.
Esse é um ponto muito importante a destacar. Isso nos leva a outro ponto relevante, que a gente comentou ontem à noite, pelo menos de acordo com o que o lado iraniano divulgou nos seus meios de comunicação. O que o professor Morandi disse ontem é que o acordo vai incluir, sim, uma parte dos fundos congelados logo de início. Agora, o presidente Vance foi questionado hoje sobre esse assunto. E repare como ele escolhe com muito cuidado as palavras para negar que haja qualquer liberação de dinheiro logo de cara. Dá uma olhada nisso. Dizem que eles vão receber 24 bilhões de dólares em fundos congelados se cumprirem certas metas. Isso é verdade? A gente está aberto a várias possibilidades que estão sendo discutidas, mas esses 24 bilhões simplesmente não aparecem em nenhum dos textos que conversamos com os iranianos. O que dissemos é que estamos dispostos a falar sobre o descongelamento de ativos, mas o acordo realmente importante é suspender as sanções à economia deles, desde que façam compromissos de longo prazo em relação ao programa nuclear. Estamos falando de trabalhar junto com a Agência Internacional de Energia Atômica e com os iranianos para entrar lá e destruir aquele estoque de material enriquecido. Se vamos ter um papel apenas de observador ou algo mais ativo, isso é o tipo de coisa que vamos definir nas conversas técnicas. Mas o que o presidente deixou muito claro é que os Estados Unidos vão estar lá para confirmar que esse estoque de material enriquecido foi realmente destruído. Então, você não descarta que as forças militares dos Estados Unidos possam fazer parte disso? Que talvez precisem intervir? Olha, eu acho que estou as forças militares dos Estados Unidos Então eu meio que fiquei em cima do muro nessa parte. E eu entendo a dificuldade que ele está enfrentando, porque ele precisa tentar manter tudo sob controle até a gente chegar a algum tipo de acordo. Porque se ele disser qualquer coisa sobre liberar fundos congelados como primeiro passo, isso obviamente vai acender um monte de alertas em Washington. Mas repare que ele não negou isso. O que ele disse foi que 24 bilhões não aparecem no texto. Só que, como o professor Morandi comentou ontem à noite, deve ser algo entre 10 e 12 bilhões logo de início, e o resto viria depois. Isso pode até ser tecnicamente verdade, mas dá para ver como ele tentou escapar dessa para não admitir. E é aí que entra um dos pontos principais dessa história. Gary, se você puder colocar isso na tela cheia aí do New York Times. Uma coisa que está clara, e ainda é assim, até esta manhã, é que a Casa Branca ainda não divulgou nenhum texto. O presidente Trump continua repetindo várias vezes que temos um ótimo acordo, que vai ser maravilhoso, que os estreitos vão estar abertos e tudo mais, e que os iranianos concordaram com tudo. Mas ele não divulgou nenhum dos termos. E toda essa questão dos 24 bilhões de dólares é um grande problema, porque isso é algo inegociável para o Irã. E olha, quantas vezes a gente já viu o presidente Trump se esforçar para dizer que esse acordo vai ser muito melhor do que o acordo do Obama, e que aquele era um acordo no caminho do Obama e tudo mais. Isso está completamente desconectado da realidade e vai literalmente contra as evidências físicas. No geral, não tem absolutamente nada de verdade nisso, mas ele vive nesse mundo e continuou zombando do Obama por ter dado 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Agora, como é que ele vai justificar isso, 10 bilhões de dólares, e dizer que é só esse valor? Como ele vai vender isso para o próprio público dele? Acho que te falei ontem à noite e conferi de novo. O Mark Levin, que é um dos maiores apoiadores dele, está com sérios problemas com isso. Ele tem uma grande preocupação com o que o lado iraniano está dizendo. E ele também está perguntando, cadê o texto? Qual é o acordo? O que foi que a gente aceitou? O Lindsey Graham também se manifestou ontem à noite, numa conta no X, e disse, olha, que bom que tem um acordo. Mas vamos ver os detalhes, porque não vai haver um acordo que seja realmente melhor para Irã do que o JCPOA foi, e por aí vai. Então há muitos obstáculos contra isso.
E eu realmente não sei como o presidente Trump vai conseguir vender essa ideia para os apoiadores dele. E se houver algum dinheiro disponível, isso vai ter que ser tirado de algum lugar. Mas o lado iraniano já disse que eles nem vão chegar à segunda fase, ou sequer concluir a primeira, se não houver dinheiro adiantado. Foi isso que eles disseram. Então vamos ver como ele vai tentar justificar isso. Aliás, falando do JCPOA e de todo esse esforço, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, acho que foi na NBC News neste fim de semana, tentar defender a ideia de que isso é muito melhor. Essa é a grande diferença entre isso e o acordo nuclear, o JCPOA, e o jeito que o Obama fez. O Obama, eles imploraram para o Irã por um acordo. A gente bombardeou o Irã, depois impôs um bloqueio, mandou navios para lá e retomou as ações quando foi necessário para garantir que eles viessem para a mesa e fechassem um ótimo acordo. Olha, de novo, isso tudo são só palavras, porque até a gente ver os termos, tudo que temos é a sua descrição do que seria. E veja, tá mais do que claro. Eu vou te mostrar o que os iranianos estão dizendo hoje e o que os israelenses estão dizendo hoje. E acredite, ninguém tá comprando essa ideia. No momento em que vocês realmente divulgarem os termos, vai ser só dar munição para os comentários do Mark Levin, pelo amor de Deus. Ele vai ser contra isso. Agora, eu não vou ser contra, porque eu vou dizer, sai daí, faça o que for preciso. Quaisquer que sejam os termos, a gente tem que aceitar, porque a gente já sofreu demais. E o Pete Hegseth, eu acho que ele nem conseguiria dizer essas palavras, mesmo sendo verdade, assim como qualquer outra pessoa do governo. Eles simplesmente não conseguem dizer isso. Mas o fato é que isso é um desastre estratégico absoluto, um fracasso de proporções épicas para os Estados Unidos. As consequências disso vão ecoar por muitos anos, e cada novo impacto vai ser pior para os nossos interesses do que era antes. Eu estou dizendo agora, o governo e muita gente que está no poder, e muita gente que quer chegar ao poder nos Estados Unidos, vão se arrepender de ter começado essa guerra por muito tempo. Porque o custo para nós vai ser muito maior do que o sangue e os recursos que já perdemos. E isso é algo que sempre foi muito importante para mim, algo que me deixou irritado desde o primeiro dia, e sobre o qual eu avisei antes mesmo do primeiro dia, que seria um desperdício tolo de sangue americano. E mesmo assim, a gente fez. Isso é ruim, é terrível, mas o que vem pela frente pode ser ainda pior para os nossos interesses. A perda de prestígio, a perda do medo que tinham dos Estados Unidos, porque agora veem que a gente tem limites de poder. Mesmo que a gente não possa admitir isso publicamente, todo mundo percebe que existem limites reais de poder e de condições. Isso aqui é muito importante também. O Hegseth, nesse trecho de áudio e nos outros que eu vou mostrar em seguida, vai tentar construir a imagem de que o presidente Trump é um cara forte. Ele está lá fazendo um ótimo trabalho e está pressionando os iranianos a agir, e por aí vai. A gente já tinha um acordo, o JCPOA, que tinha parte da mesma linguagem que estamos usando agora. Esse acordo já existia em 2015 e a gente saiu dele. Então, as coisas que estão tentando negociar agora já estavam num acordo lá em 2015. A gente estragou tudo e jogou no lixo. E agora estamos tentando conseguir algo supostamente melhor, mas nunca vamos conseguir nada nem tão bom quanto aquilo, ainda mais agora. E o único motivo pelo qual estamos tentando manter o Estreito de Hormuz aberto, é claro, porque fomos nós que começamos essa maldita guerra. Se a gente não tivesse começado essa guerra, não haveria necessidade de negociação nenhuma para abrir algo que nunca tinha sido fechado. Então, o que a gente está tentando fazer, e eu acho que o secretário Rubio fez uma declaração absurda recentemente, é que agora que limitamos nossos mandatos e nossos objetivos, estaríamos tentando simplesmente voltar a como era antes. Veja bem, o que estamos tentando fazer é desfazer todo esse estrago e voltar ao que era antes. E aí tudo ficaria ótimo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não vai acontecer. A gente nunca vai voltar atrás.
Ninguém vai voltar a como era antes. Nem os iranianos, nem nós, nem os países do Golfo, nem mesmo Israel. Nada vai voltar a ser como era no dia 27 de fevereiro. Aqueles dias acabaram e não vão voltar nunca mais. E a única pergunta é, e só o tempo vai responder, o quanto pior isso ainda vai ficar. Mas a encenação e a tentativa de enfeitar o porco por parte do Hegseth continuaram. Dá uma olhada nisso. Eu acho que o público precisa lembrar. O Projeto Liberdade nunca parou. A gente já transportou 125 milhões de barris de petróleo pelo estreito e o Irã não conseguiu fazer nada a respeito. Quantos navios iranianos passaram pelo nosso bloqueio? Nenhum. Nenhum. Nós controlamos o estreito o tempo todo. E agora você vai negociar com eles para reabrir? Sinceramente, eu preciso perguntar isso com espanto. E é uma pergunta legítima, não é retórica. O secretário Hegseth realmente acha que as pessoas são tão ingênuas a ponto de acreditar nisso agora? E eu tô falando até dos próprios apoiadores dele. Obviamente, quem como nós tenta olhar para os fatos como eles são, só balança a cabeça, não por condenação, mas por vergonha alheia mesmo. Porque ouvir o secretário Hegseth dizer uma coisa dessas é completamente fora da realidade. Tipo, estamos no controle do Estreito de Hormuz. Tá bom, se a gente realmente controla o Estreito de Hormuz, então por que é que estamos falando em acordo negociado? Se a gente realmente tivesse destruído o exército deles e vencido militarmente, como ele já disse antes, junto com o chefe dele, o presidente Trump, então por que a gente ainda estaria conversando com eles? A gente voltaria porque o presidente Trump disse logo na primeira semana. Ou é rendição incondicional, ou é o primeiro dia da guerra. Lembra que a gente mostrou, acho que foi ontem à noite, o presidente Trump dizendo que a guarda revolucionária iraniana tinha que depor as armas ou enfrentar a morte certa. Só que eles não fizeram isso. A gente matou muitos deles, mas não tantos assim. Lembra que as forças ativas deles, com a Basij, a guarda revolucionária e o exército regular, eram algo em torno de 800, 900 mil soldados. E agora, eles mobilizaram muito mais gente. E aparentemente estão, eles dizem que estão entre 10 e 20 milhões. Isso aí é só gente se inscrevendo, querendo ajudar ou algo assim, mas é muita gente se levantando para lutar. E eu acho que já morreram umas 3.500 pessoas, mais ou menos. Nem todas enfrentando morte certa. Então, obviamente, já ficou claro que isso era uma afirmação absurda, sem nenhuma verdade. E o mesmo vale aqui. Estamos no controle do Estreito de Hormuz, ele diz. O Irã não tem nenhum navio lá fora. Isso é claramente falso. Quer dizer, é óbvio. Existem até números de rastreadores de petroleiros, com nome e tudo, mostrando que eles passaram por lá. A gente até falou sobre interceptar alguns deles mais tarde. Então, o que exatamente a gente está interceptando, se nenhum deles chegou a passar? Entende o que eu quero dizer? E aí vem a alegação de que conseguimos pegar aqueles outros 150 navios-tanque, seja lá qual for o número. O presidente Trump disse que 100 milhões de barris de petróleo saíram. Mas não há nenhuma prova disso. Nenhuma. Quer dizer, se houvesse, do mesmo jeito que conseguimos rastrear pelo nome alguns outros navios iranianos que realmente saíram. E isso foi coordenado por Teherã com a China e com alguns outros países. Seria possível ver. Isso é óbvio. Dá para procurar no Google, dá para achar o número dos navios tanque. Esses não dá. Vá no Google e pergunte quais são os navios que correspondem a isso. Seja qual for o número, ele disse que eram 150 navios aqui. Tudo bem? Justo. É o que você afirma. Então apresente as provas. Mostre quais navios passaram, em que dia, para onde foram. É só isso que precisa fazer. Mas eles não vão aparecer, porque isso é ficção. Alguns conseguiram passar, tenho certeza. Há relatos de que alguns passaram, mas não chega nem perto do que ele afirma. E continuar dizendo às pessoas que estamos no controle só serve para minar ainda mais a credibilidade e a reputação do Departamento de Defesa.
Isso continua destruindo o pouco de reputação que a secretária Hicks ainda tem, seja com quem for. Secretary Hicks still has among whoever it may be. People aren't going to listen to us. Our adversaries aren't going to As pessoas não vão nos ouvir. Nossos adversários não vão nos ouvir. Nossos aliados não vão acreditar em uma palavra do que dissermos. E quando você tenta negociar um acordo e convencer o povo americano de algo que é claramente falso, também não vai conseguir convencê-los, e vai acabar perdendo com isso. Agora, a mentira pode ser constrangedora de um lado, mas também pode causar danos em outra área. Uma das coisas que a gente vem falando, e que tem saído no Washington Post, no New York Times, na CNN, no Wall Street Journal, todo mundo vem comentando sobre isso há bastante tempo. Fontes da inteligência vazaram informações. Isso é por causa de tudo que a gente fez com a Ucrânia por 4 anos e meio, de tudo que a gente vinha fazendo com Israel desde 2023 e agora de todos os mísseis que lançamos, tanto ofensivos quanto defensivos, desde que a guerra começou aqui. Somando também o que fizemos em 2025, nossos estoques caíram bastante. A quantidade principalmente dos sistemas mais avançados, os JASSM, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, o THAAD, os interceptores PAC-3, está em níveis criticamente baixos. Isso é evidente. O Larry Johnson mostrou isso só pelos números que foram divulgados desde que começamos a produzir os PAC-3, especialmente. Ele mostrou de forma matemática que a gente já chegou praticamente no fundo do poço. Quase não sobrou nada. A base de manufatura, a gente tentou aumentar isso, e até aumentou um pouco, de forma pontual, bem devagar, só um pouquinho em termos percentuais. Porque a menos que o país entre numa mobilização total de guerra em que a indústria simplesmente deixe de lado toda a cautela e faça tudo o que puder, e mesmo assim levaria alguns anos para chegar lá, se é que a gente vai chegar, o que ainda não aconteceu, essa é a realidade. São coisas que dá para contar, dá para ver, dá para produzir. É toda uma cadeia lógica. Tudo o que eu acabei de dizer pode ser comprovado. E é assim que a secretária Hicks fala sobre esse mesmo assunto. Estamos turbocomprimindo nosso arsenal da liberdade, produzindo mais rápido, abrindo o Pentágono, rompendo com a burocracia do Pentágono para forçar a indústria a acelerar. Mas existe uma crise nesses estoques agora. Existe uma crise nesses estoques agora, dentro do setor privado. Essa é uma história fabricada que a mídia quer empurrar. E no fim das contas, nossos estoques estão ótimos e só ficam mais fortes por causa da forma como esse presidente tem. Você testemunhou sob juramento que levaria anos para reconstruir esses estoques. Foi o governo Biden que doou munições para... Você não precisa repetir para mim o que eu testemunhei. Eu disse que algumas munições demoram mais que outras. Nós temos muitas. Estamos produzindo mais do que nunca. O governo Biden mandou centenas de bilhões para a Ucrânia, então o presidente Trump teve que reabastecer. E ele fez isso. E nós também, em tempo real. Sério, nós reabastecemos tudo em tempo real. Substituímos tudo que foi perdido, mesmo depois de você ter testemunhado, e ela te lembrou disso, o que te irritou, que levaria anos para repor. Mas esquece isso. Esquece o que eu disse naquela época. Só ouve o que eu estou dizendo agora. Foi reabastecido. Isso é fisicamente impossível. É uma impossibilidade física e é uma mentira descarada, categoricamente. Por que ele insiste em fazer isso e destruir até o mínimo de respeito e credibilidade que ainda tem? Não dá mais. Eu não acredito em nada do que ele diz. Eu não consigo levar uma palavra dele a sério. Na verdade, é ainda pior, porque agora a suposição é de que ele está mentindo. Se ele diz qualquer coisa positiva, minha primeira reação é achar que ele está mentindo. Aí eu vou atrás de alguma validação, de fontes independentes, para confirmar se ele está dizendo a verdade ou não. E quando a gente sabe que produz por ano algo em torno de 600, talvez 650 interceptores PAC-3, e que isso é tudo que conseguimos fabricar,
e depois descobre que usamos provavelmente alguns milhares só nos primeiros 40 dias dessa guerra. Faz as contas. Não vem me dizer que voltamos ao ponto em que estávamos, porque isso é fisicamente impossível. A gente simplesmente não consegue produzir tão rápido. Ponto. Então, é mentira. E claro, algumas pessoas vão acreditar nisso só porque acreditam em tudo que o governo diz, por mais absurdo que pareça. Porque querem acreditar, porque não querem aceitar a alternativa. Então, vão aceitar. E ele vai conseguir isso, até certo ponto, ainda vai manter parte do apoio dele. Mas me escuta bem. Isso faz mal para os Estados Unidos, porque, deixa eu te dizer uma coisa, o Irã não é enganado. A Rússia não é enganada. A China não é enganada. Eles sabem exatamente, provavelmente têm informações de inteligência até mais precisas do que as minhas, o quão chus estão de fato os nossos estoques. Então, se chegar a um ponto em que eles queiram brigar com a gente, ou reacender esse conflito, eles sabem o que a gente pode e o que não pode fazer. E olha, o maior risco para nós, sinceramente, é que Deus nos ajude. Se a gente acabar entrando em outro conflito, em qualquer outro lugar, com alguém que tem apoio de mísseis. Porque veja bem, tudo o que eles precisariam fazer, e até hoje eu ainda me surpreendo que o Irã, até mesmo o Irã, não tenha aproveitado essa situação. Seria lançar enxames enormes de drones. E a gente sabe que eles têm muito mais drones do que mísseis balísticos. Mesmo assim, durante o período ativo da guerra, eles não lançaram onda após onda desses drones contra alvos importantes, sabendo que a gente não tem interceptadores suficientes para derrubar todos. Esquece o custo por um momento. É a simples questão de ter ou não ter capacidade para derrubar tantos assim. A gente simplesmente não tem isso. A Rússia e a China, claro, têm milhares e milhares de mísseis e até dezenas de milhares de drones que poderiam usar se entrássemos em conflito com eles. Eles sabem disso. Então, na verdade, eles se sentem até um pouco encorajados e talvez até provocados, não é bem a palavra, mas talvez menos contidos, menos dissuadidos de tentar alguma coisa. Pensam algo como, olha, vocês reduziram de forma tola seus estoques, sua capacidade industrial está nesse nível, enquanto a nossa está nesse outro. Então, se chegar ao ponto de terem que decidir se entram ou não numa guerra convencional, a chance de fazerem isso, o limite para tomarem essa decisão, é bem maior do que era antes. O limite para fazer isso é mais baixo agora, porque eles veem que a gente está vulnerável. E aí, em vez de reconhecer isso e fazer o que faz sentido, porque é o seguinte, se você reconhece e faz o que faz sentido, tem que acabar com essa guerra de qualquer jeito. Tem que sair dela. Tem que fazer o que for preciso. Mas se continuar lutando, vai acabar se prejudicando ainda mais e deixando a gente ainda mais vulnerável a outros adversários, talvez até mais poderosos. E é isso que não está acontecendo aqui. E esse é o verdadeiro perigo desse tipo de mentira, que acaba convencendo um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos. Mas os nossos adversários não são ingênuos nem burros. É simplesmente onde estamos agora. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas. Certo. Esses são alguns dos pontos fundamentais que estão acontecendo neste momento. Mas vamos olhar para dois outros grandes atores, porque há mais alguns fatores aqui que têm ainda menos chance de chegar lá. Mesmo que a gente, tudo isso que eu mencionei até agora, ou mesmo que a gente chegue a um acordo negociado, ainda assim vai haver dificuldades. Então deixa eu mostrar dois dos principais pontos, e isso tem a ver com o que o lado iraniano está pensando sobre tudo isso. Eu já contei o que eles disseram ontem à noite. Bom, eles disseram mais algumas coisas hoje. E o Irã insiste que nenhum acordo com os Estados Unidos vai durar sem garantias de segurança para o Líbano. Eu te mostrei antes aquela citação do Chambel, em que ele falava que existe um problema sério com a questão libanesa, porque Israel tem uma visão muito diferente sobre isso, e os libaneses também.
Na verdade, Gary, se você puder colocar aquele trecho que fala do Galibaf sobre o Líbano, pode mostrar. Ele é o presidente do parlamento deles e, claro, o principal negociador. Ele disse que eles, e acho que ele se referia a Israel, nunca conseguiriam atingir nenhuma parte dos pilares da resistência de forma isolada. A valente luta dos bravos combatentes libaneses e a poderosa diplomacia da República Islâmica do Irã garantem a soberania e a integridade territorial do querido Líbano e vão desmontar as loucuras belicistas do regime israelense. Giremos como quisermos girar. Essa é uma tradução do persa, então não tenho certeza se essa última frase é literal. Mas a primeira parte, sim, e é exatamente sobre isso que a gente vem alertando, que o lado iraniano está dizendo, olha, agora o Líbano, o Hezbollah, o Hamas em Gaza e os Houthis lá no Iêmen. Todos são um só, e agora nós vamos lutar por eles. Lembre-se, mesmo antes do presidente Trump anunciar que assinaria o acordo na sexta-feira, o lado iraniano já tinha deixado claro, e isso foi confirmado não só pelo professor Morandi no nosso programa de ontem à noite, mas também por Barak Ravid, pelo Axios e por vários outros, que o Irã estava pronto para revidar contra Israel por causa do ataque deles ao Hezbollah, no Líbano. E eles recuaram porque Trump disse, tudo bem, vamos assinar alguma coisa, tirar isso da mesa e segurar a reação. Então, por enquanto, o Irã disse, certo, não vamos retaliar por esse ataque, desde que a gente consiga chegar até o fim. E o professor Morandi comentou que a lógica disso era bem clara. Ele disse que, se a gente tivesse levado isso adiante, Israel também teria disparado, e aí ficaríamos nesse vai e vem sem fim e mais gente do Hezbollah acabaria morrendo. Então ele disse que fazia sentido tentar desse jeito. Eles não precisam confiar em nada, só disseram, vamos ver se vocês realmente vão fazer isso, porque os mísseis ainda estão lá. E se não cumprirem o que prometeram, eles vão voar do mesmo jeito. Agora a questão é, o que o lado israelense vai fazer? Mas tem mais uma coisa aqui. Se você puder mostrar o que o pessoal do Hezbollah disse, é um dirigente do Hezbollah, acho que é uma reportagem da Reuters. Um representante do Hezbollah disse à Reuters, nesta segunda-feira, que o grupo não realizou nenhuma operação desde o anúncio do acordo com os Estados Unidos e que a sua posição sobre o cessar-fogo depende do cumprimento por parte de Israel. O representante, que preferiu não se identificar, acrescentou que o Hezbollah rejeita o que chamou de liberdade de movimento de Israel no Líbano e afirmou que o Irã adiou a assinatura de um acordo com os Estados Unidos para monitorar se Israel realmente vai respeitar o cessar-fogo no Líbano. O Hezbollah ainda não comentou oficialmente o acordo com os Estados Unidos. Mas, em resumo, o que eles dizem, pelo menos até agora, enquanto estamos no ar, é o seguinte: tudo bem, vamos esperar. Não vamos atacar Israel em território libanês. Ou seja, o Hezbollah não vai atacar Israel no Líbano, a menos que seja atacado. Então, isso agora vai colocar a responsabilidade de volta em Israel. E esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui, e também o maior obstáculo, porque o povo em Israel está enlouquecendo com Netanyahu, chamando ele de traidor, dizendo que está se rendendo ao Trump, que está se rendendo às necessidades de Israel. Na verdade, aqui está o Bezalel Smotrich, claro, que é um dos mais linha dura, junto com o Ben-Gvir. Gary, se você puder colocar isso em tela cheia aí. Isso é do Smotrich. Desculpa, não. Isso é da Tasnim, a agência de notícias. Tá chegando aí. Acho que é ele mesmo aqui. Desculpa, Gary, a tela tá muito pequena. Você pode ler isso pra gente? Desculpa, pessoal. Hoje eu tô no celular e não consigo ler. Se o Garrett puder vir aqui e ler esse trecho pra gente. Sim, com certeza, Dani. Claro. Obrigado. O acordo com o Irã é ruim para Israel e para todo mundo livre, ponto final. A campanha conjunta teve muitos êxitos em enfraquecer o Irã e esses resultados não serão desperdiçados. Vamos ter que continuar a campanha para derrubar o regime por conta própria, de forma criativa,
e garantir que o Irã nunca tenha armas nucleares. Nenhum dos candidatos que se consideram aptos a ser primeiro-ministro aguentaria nem 10% da pressão que está sendo colocada hoje sobre o governo israelense, especialmente sobre quem o lidera. No Líbano, seremos postos à prova. Essa é a nossa guerra, são os nossos combatentes e a segurança imediata dos nossos moradores do norte. Eu vou continuar agindo para que a gente mantenha nossa posição firme e permita que as forças de defesa de Israel tenham total liberdade de ação para continuar afastando o Hezbollah. Então, olha só, ali está o Smotrich, que faz parte do governo de Israel. Ele é um dos ministros do gabinete. E ele ainda quer manter a liberdade de ação. E a gente acabou de ver há poucas horas o lado do Hezbollah dizendo: nós não vamos permitir que Israel tenha a liberdade de movimento, a liberdade de ação que quer, para fazer o que quiser e depois ficar em silêncio. Se Israel nos atacar, nós vamos revidar. E tudo depende disso. A gente vem dizendo o tempo todo que esses 14 pontos foram divulgados pelo lado iraniano. O ponto número 1 dizia que a guerra precisa acabar em todas as frentes. E isso inclui, claramente, o Líbano. O primeiro-ministro do Paquistão, que atua como mediador, reconheceu expressamente que o Líbano está incluído nisso. Se o Líbano não for incluído, a gente nem chega a uma assinatura na sexta-feira. E o Smotrich é um deles. Aqui está o Benny Gantz, outro líder político israelense, fazendo comentários parecidos. Benny Gantz, chefe do Partido Azul e Branco, descreveu o acordo entre o Irã e os Estados Unidos como um fracasso estratégico que vai ter consequências de longo prazo para Israel. Segundo o ex-ministro da Defesa, o acordo que está surgindo com o Irã parece ser um fracasso estratégico que vai obrigar Israel a enfrentar disputas diplomáticas, militares e jurídicas nos próximos anos. Ele acrescentou que, em hipótese alguma, é aceitável concordar com qualquer limitação à liberdade de ação de Israel no Líbano ou com uma retirada que coloque em risco os moradores do norte. Então, basicamente, ele está dizendo: não, esquece, a gente não vai fazer isso. Olha, isso é parecido com isso. Talvez um pouco diferente. Não dá para fazer uma analogia exata, mas é como se o Jack Keeney, o Keith Kellogg ou até o Lindsey Graham, lá nos Estados Unidos, começassem a criticar o Trump publicamente e dissessem: não, a gente nunca vai aceitar isso. E claro, como eu disse, pode ser que a gente veja algo assim. Quando o texto for divulgado, pode ser que apareça esse tipo de reação. Isso já está acontecendo em Israel. Eles já estão fazendo esse tipo de declaração. E veja, se eles não concordarem com isso, aí a gente vai ter um problema. Será que isso vai afundar tudo? E é aí que o presidente Trump vai ficar numa posição bem complicada. Será que ele vai estar disposto a recuar, não da guerra contra o Irã, mas de Israel? Se a gente mantiver o Lash junto com Israel e eles voltarem dizendo não, vamos continuar lutando contra o Hezbollah. Porque, sinceramente, eu não consigo imaginar, e vou dizer isso abertamente, eu não consigo imaginar uma situação em que nem o Hezbollah, nem Israel, um dos dois, não faça alguma coisa, e aí o outro responda, e os dois acabem dizendo que foi o outro que começou. E quem é que vai saber qual é a verdade? É difícil para mim imaginar que os dois simplesmente parem. É impossível imaginar que Israel vai dizer algo como: sabe de uma coisa? Tudo bem, vamos deixar para lá, vamos encerrar isso e pronto. Eu sei que eles prometeram ao povo do norte de Israel que iam protegê-los, mas o presidente Trump disse que não podem. Então, a gente vai pegar todos os nossos tanques e outros brinquedos militares, vai voltar para casa e simplesmente confiar que o Hezbollah não vai fazer nada no futuro. E claro, mesmo que o Hezbollah realmente não fizesse nada, Israel teria que deixar ali um sistema, sabendo que a qualquer momento o Hezbollah pode lançar mísseis, foguetes e tudo mais. Justamente o que eles entraram lá para tentar impedir. Percebe? É quase. Mesmo eu achando que eles não deveriam fazer isso, é quase ilógico esperar que façam. Então, é quase certo que a gente vai chegar a um ponto em que o presidente Trump vai ter que decidir o que é mais importante.
continuar totalmente alinhado com Israel. E se aquilo que se espera acabar acontecendo em algum momento, mesmo que a gente chegue à assinatura na sexta-feira, o que eu diria que tem talvez uns 20% de chance, mas não é zero. Então, existe uma chance de a gente conseguir assinar algo na sexta-feira. Mas com 80% de probabilidade, alguma coisa vai acontecer entre Israel e o Hezbollah até lá. E depois disso também, na minha opinião, a chance de isso durar a longo prazo é simplesmente inexistente. Eu acho que é zero a possibilidade de isso não explodir, porque tem gente demais em Israel que acha essa situação detestável ao extremo. O clima em Israel agora é algo parecido com o que aconteceu com a Al-Qaeda logo depois do 11 de setembro. Eram emoções muito fortes, muito intensas para muita gente nos Estados Unidos. E alguém simplesmente dizer, por algum motivo, que o país tinha que parar. Estou falando ali de 2002, 2003, 2004, quando tudo ainda era muito recente, e dizer, sabe de uma coisa, deixa pra lá. Eu sei o que a Al-Qaeda disse, o que eles tentaram fazer e o que realmente fizeram com a gente. Mas olha, a gente simplesmente precisa parar. Quer dizer, se fosse outro país dizendo pra gente parar, a gente não faria isso. Então, ainda vamos ver se Israel vai fazer. Mas esse é o maior obstáculo para tudo isso. Deixa eu ver. Acho que tinha mais uma coisa que eu queria mostrar. É isso. A última coisa para te mostrar... Não é essa, Gary. É aquela a que se chama Tasnim. Essa aqui é uma das coisas. Também saiu hoje na mídia iraniana. Tá dizendo que o Irã é tipo... Gary, eu não consigo ler essa também. Desculpa, você pode colocar na tela? Sim, sem problema. Eu vou ter que fazer isso. O descongelamento de ativos bloqueados e as reparações de guerra são prioridades econômicas centrais no acordo. Acabar com o acordo. Então não é só uma questão do Líbano. Não é só liberar parte dos ativos que estavam congelados. Não é só destravar o sistema de energia. Também envolve reparações e o desbloqueio de todos os ativos bloqueados. E as reparações são o ponto principal aí. O que foi divulgado na versão iraniana disso ontem à noite é que 300 bilhões de dólares teriam que ser pagos a eles, de alguma fonte. Não necessariamente pelos Estados Unidos. Mas, segundo eles, alguém teria que desembolsar 300 bilhões de dólares em reparações. Agora, você só recebe reparações se for o vencedor. Como na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que pagar reparações porque perdeu a guerra, mesmo continuando sendo um país viável. Todo mundo reconheceu que ela perdeu, então teve que pagar reparações. E foi isso que ficou acordado. Então, se isso acontecesse, nem daria para disfarçar. Não teria maquiagem no mundo que resolvesse. Ninguém, nem mesmo aqueles apoiadores mais fiéis que normalmente acreditam em tudo que ele diz, nem eles comprariam essa ideia. Então, na minha opinião, não há a menor chance de o presidente Trump assinar isso, de concordar com isso. E, de novo, tudo vai depender do que se espera. Vai haver uma tempestade política nos Estados Unidos assim que esses termos forem divulgados. Eu duvido que o presidente Trump permita que os termos sejam revelados antes da assinatura, porque ele sabe que no momento em que isso vier a público, sabe, os Mark Levins, os Keith Kellogg's, os Jack Keanes e muitos outros. E dá para incluir praticamente todos os democratas também, porque eles iriam se juntar a isso com prazer só para fazer o Trump parecer mal, já que o que realmente importa para eles é vantagem política. Esse é o ambiente em que a gente vive hoje. Isso vai ser colocado acima do interesse nacional e eles vão fazer de tudo para deixá-lo em má posição. Então vão se juntar a isso também. Por isso, eu duvido muito que ele permita isso antes de ter uma assinatura, e aí não vai ter escolha. Mas sinceramente, eu não consigo imaginar que qualquer tipo de reparação vá fazer parte desse acordo. E mesmo que seja aquele número menor que andam comentando, se forem 10 bilhões de dólares em ativos não comprovados, o que é 5 vezes mais do que o Obama deu,
Então isso desmonta completamente a ideia de que esse acordo é melhor do que o do Obama. Entendem o que eu quero dizer, pessoal? Vejam tudo isso junto. A dificuldade para os Estados Unidos e para o presidente Trump de conseguir fechar esse tipo de acordo falso é praticamente impossível, porque seria preciso dizer para Israel fazer algo que vai contra o que eles consideram ser o próprio interesse. E também dizer para o Hezbollah não revidar se forem atacados. E aí você tem que convencer todo o povo americano de que condições que são 5 vezes piores financeiramente do que as de 2015, de alguma forma são melhores. Ninguém vai acreditar nisso. Ninguém vai aceitar 300 bilhões de dólares em reparações, algo que obviamente não fazia parte de nenhum acordo do Obama. E ainda que o Estreito de Hormuz continue sob controle iraniano. Como é que alguém pode aceitar isso do lado dos Estados Unidos? Na minha opinião, e talvez eu esteja sendo generoso ao dizer que há 20% de chance desse acordo ser assinado na sexta-feira. A chance de ele resistir a qualquer tipo de análise depois que os termos forem divulgados é zero, porque vai haver uma indignação enorme em Israel. E vai haver uma indignação enorme nos Estados Unidos. Basta uma pessoa fazer uma coisa lá no Líbano, em algum lugar, para tudo explodir. E pode acreditar, como todo mundo sabe disso, vai ter gente, dá para imaginar, e as forças de defesa de Israel vão dizer, olha, a gente vai resolver isso por conta própria. Vamos atacar algum alvo e dizer que o Hezbollah atacou primeiro. A gente só respondeu. E quem é que vai saber? Quem é que vai se importar se é verdade ou não? Essas pessoas vão agarrar essa história na hora. E aquele pessoal que adora criar incêndio político nos Estados Unidos também vai embarcar. Aí pronto, não dá mais para confiar nos iranianos. O Jack Keane já preparou o terreno para isso. Você não pode confiar em uma palavra do que eles dizem. Tom Cotton, não dá para confiar em nada do que ele fala. Sean Hannity, e por aí vai. Todas essas pessoas, Lindsey Graham também, só falam disso, que não dá para confiar em nada do que dizem. Eles quebram todos os acordos e vão usar isso assim que algo acontecer. Não importa quem começou, quem fez algo primeiro. E vão dizer, tá vendo? É isso aí. Curiosamente, também tem um grupo do lado iraniano que não quer esse acordo. Na verdade, não sei se você viu muito sobre isso, tem acontecido protestos em Teherã contra o acordo, porque dizem, não, a vantagem militar é nossa. Não façam acordo com eles. Não deem nada para eles. Vamos continuar pressionando até conseguir uma vitória militar. Agora, eles não estão pensando nas consequências que isso traria para o próprio povo deles. Mas esse tipo de movimento também existe lá. Então, com todos esses grupos radicais, literalmente nos 3 lados, a chance de isso chegar a um acordo negociado que realmente dure 60 dias e depois seja prorrogado ou transformado em algo permanente é tão pequena que chega a ser até engraçado achar que vai dar certo. Eu ainda digo que o melhor que pode acontecer é o presidente Trump seguir com o plano de simplesmente se afastar. Tô te dizendo, essa é, até agora, a opção mais viável, talvez a única, de resolver isso. Ele simplesmente chega e diz, declaramos que já destruímos o suficiente da marinha deles, das fábricas de mísseis, o que for, já matamos gente o bastante. E ainda tem o ataque de meia-noite do ano passado. A gente tem, né, os satélites de olho nisso, e vai continuar assim. Se eles fizerem qualquer coisa, a gente vai lá e bombardeia e pronto. Depois é só sair. Recolher nosso equipamento, ir embora, abrir o estreito e pronto. Aí o Irã faz o que quiser. Não tem acordo, não tem tratado, não tem dinheiro trocando de mãos, não tem nada. Nenhum alívio de sanções, nada disso. Assim ele pelo menos consegue acalmar o pessoal do nosso lado. Mas ele não vai conseguir acalmar eles se estiver distribuindo dinheiro, suspendendo sanções e fazendo esse tipo de coisa. Agora, se ele simplesmente se afastar, aí sim, mesmo que Israel e o Hezbollah voltem a se enfrentar, o Trump pode dizer, olha cara, esse é o seu problema. A gente terminou com isso.
Se vocês quiserem começar uma guerra por conta própria, tudo bem, façam isso. Mas vai ser sem a gente. A gente não vai apoiar nem participar. E é provavelmente isso que aconteceria, porque eu não consigo imaginar Israel aceitando tudo calado, de jeito nenhum. Mas aí seria entre o Irã e Israel. E só. Iran and Israel, and that's it. And for those who are big supporters of Israel who may hear E para quem é um grande apoiador de Israel e pode ouvir isso e pensar, você está dizendo que a gente devia simplesmente abandonar nosso aliado na hora em que ele mais precisa? Não. O que eu estou dizendo é que a gente não deve recompensar a insensatez, nem participar da nossa própria ruína. A gente não deve prejudicar os nossos próprios interesses fazendo algo que é militarmente impossível de alcançar. É isso que pouca gente entende. Eles podem até querer que isso avance, mas olha, o fato é que não existe solução militar. Se existisse, a gente já teria feito. A gente nunca teria aceitado um cessar-fogo se fosse possível seguir até a vitória, assim como não teríamos interrompido a chamada Guerra de 12 Dias em 2025 se pudéssemos ter terminado aquela. Nós, os Estados Unidos e Israel, paramos aquela guerra em acordo com o Irã porque não conseguimos levá-la até o fim. E é por isso que eu nunca vou entender, de verdade, por que alguém começaria outra guerra quando os mesmos fundamentos continuam existindo, exatamente como eu disse que aconteceria. E agora estamos aqui na mesma situação. Então, para quem diz que não podemos nos afastar de Israel, vocês estão errados. Podemos sim. Porque isso é como dizer, olha, tem gente no Titanic, o navio está afundando, não abandone, fique a bordo. Não. Seria uma loucura afundar junto com o navio quando há botes disponíveis para sair dali. Esse é o bote do qual a gente pode sair. Por pior que seja ver aquele navio afundar, ele vai afundar porque as pessoas continuam agindo de forma tola e ignorando a realidade. Enquanto ainda há botes salva-vidas, entre neles, saia do Titanic, para que pelo menos a gente viva para lutar outro dia. Agora, essa é a melhor chance que a gente tem para tornar essa guerra possível. Não um sucesso, mas para evitar que ela nos arraste junto com o Titanic. É aí que estamos, pessoal. É isso que vocês precisam entender. A gente vai voltar mais tarde, ainda hoje à tarde, para falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não quero deixar esse assunto de lado, porque tem coisas acontecendo lá também que vocês precisam saber. Então, a gente volta a falar disso depois. E claro, se surgir alguma novidade, especialmente se houver qualquer tipo de acordo envolvendo os Estados Unidos, a gente volta para comentar. Fora isso, a gente se vê muito em breve no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto deles, então mostra um pouco de carinho também. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.